E aí, tudo bem? Eu sou o Denis, de novo, e continuando a série aí do vídeo. Eu sei, tá indo devagarzinho, mas para eu poder também aprendendo as coisas. Se você ouvir algum grito, não estranha. Tem 3 escolas aqui do lado, é hora de saída. Esse episódio aí eu separei, é um momento em que eu falo especificamente da formação das cidades, o como nessa região mineradora vão se formando esses centros urbanos e quais são as características deles. O fator que me fez diretamente olhar para isso foi a Bárbara, a minha esposa, que é arquiteta, e ela me fez muitas vezes atentar para isso, começar a prestar atenção nesse negócio. Então é isso, eu vou falar um pouco sobre a questão de organização das cidades, vou lembrar aspectos dos impostos e também a diferença entre a taipa de mão e a taipa de pilão. Espero que você goste. Diz que cidade que você se encaixa, cidade alta, cidade baixa. Diz e que cidade que você... Agora vamos entender um pouco melhor a mudança territorial que vai acontecendo justamente em função do estabelecimento da extração de ouro, crescimento econômico. Você pode perceber que em 1709 foi extinta a capitania de São Vicente. Por quê? Porque aí ela é desmembrada e transformada na capitania de São Paulo e Minas de Ouro, e aí tem a outra região de São Vicente. Por quê? Para facilitar, para garantir o controle. Cada vez mais os portugueses querem concentrar o controle sobre essa região. A colônia é nossa, o ouro é nosso, todo ele totalmente nosso. Está doido, Manuel? Não pode ser assim. Vira guerra. Desculpe, é que a situação está tão séria que eu me descontrolei. Cobraremos o imposto. A quinta parte de todo o ouro extraído. 1/5. Nem mais, nem menos. Essa história de quinto, acho tão pouco, devia ser meio a meio. A gente começa com 1/5. Se eles ficarem calados, a gente vai aumentando depois. Em 1920, essas duas, a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, ela vai ser separada e aí surge a capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais. Lá para 1730, você tem então a descoberta de diamantes, e isso daí é importante porque é uma fonte de renda preciosíssima. Vai ser no Arraial do Tejuco e a região de Diamantina. Bom, isso daí vai fazer com que posteriormente se crie uma outra subestação da metrópole, que é a Real Extração, que vai ser responsável somente por fiscalizar a extração de diamantes na região. Aqui você tem umas imagens e você pode ver aí uma embarcação, que é uma embarcação de tecnologia indígena, mas que era super utilizada pelos bandeirantes porque era a mais eficiente para cindir esses rios pequenos e também tumultuosos. Muitas vezes esses homens precisavam tirar a embarcação, botar nas costas, levar até outro lugar para continuar. Então ela foi uma tecnologia guarani que foi apropriada por esses portugueses que estavam aí. Mas você tem outros objetos. Eu gostaria de ter ido, não tive a oportunidade de ir, eu ainda não fui até Minas Gerais, mas um dia, né, quem sabe. Outra coisa são essas cenas da cidade. Percebam que, como eu falei, a partir daqui estão se formando centros urbanos, e esses centros urbanos começam a ter esses grandes casarões. Muitos deles funcionavam como pousadas ou pertenciam a uma elite. E percebam também que aqui a gente começa a ver as ruas pavimentadas, porque o tráfego de pessoas era tão grande que deixar só terra era um problema. Pior ainda, com as chuvas ficava um lamaçal, as carroças não andavam, patinavam. Então, cada vez mais vai se estabelecendo uma arquitetura própria, a arquitetura do século XVIII. Dá uma olhada nessa imagem aí. Toda a arquitetura da cidade ela vai acompanhando esse relevo da região. Isso é o que a gente chama de conformação urbana, tá legal? E é uma das características do processo de urbanização aí. Querendo ou não, Debré e Rugenda são os caras que mais representaram o Brasil da segunda metade do século XVIII e também século XIX. São dois artistas cujos trabalhos nos ajudam a entender muito
sobre aspectos do Brasil e principalmente sobre como os europeus viam o Brasil. Vamos parar para dar uma analisada nessa imagem aí. Presta atenção na casa. Ela é construída com a técnica de construção mais característica que tinha da colônia. Não existia o sistema de tijolo com cimento que você está acostumado a ver hoje. Era esse pau a pique, ou a mais conhecido, o termo é taipa. Essa daí é uma taipa de mão, é uma representação de uma taipa de mão, onde se monta uma estrutura de madeira gradeada e sobre essa estrutura é colocado manualmente uma mistura de argila, palha e estrume de animal seco, tá legal? E isso daí ia sendo jogado e batido com a mão para formar as divisórias da parede. Existe também uma outra forma que é a taipa de pilão, que eu tenho até uma foto aí, porque no Museu de Artes Sacras de São Paulo existe uma parte onde eles deixaram ela à vista, a estrutura da parede, para que você possa reconhecer o que é a taipa de mão e diferenciá-la da taipa de pilão. A taipa de pilão como funcionava? Você tinha tábuas de madeira que eram colocadas alinhadas na largura da parede. Isso daí era extremamente largo. Se você for até o museu ou se você encontrar uma construção desse período, você vai perceber que ela é muito larga a parede. E o que faz? Joga essa argila lá dentro e com um pilão, com auxílio de pilões, você vai manualmente batendo. As pessoas subiam ali, iam batendo, prensando bem toda aquela argila. E quando terminava de prensar, quando chegava até a boca dessa tábua, esperava secar, aí subia a tábua, colocava umas madeiras vazando onde a pessoa podia escalar para subir ali e continuava o processo da construção, tá legal? Então, a técnica de construção dessa época era basicamente a taipa de mão e a taipa de pilão. Espero que realmente você tenha gostado. Como eu falei, toda essa série aí deu um trabalho da porra pra fazer, mas é legal, tô aprendendo pra caramba. E comenta, como eu falei, se inscreve se você ainda não conhece. Eu vou postar essa série inteira aí sobre a era mineradora. E enquanto isso que eu tô fazendo, né? Vamos ver. Aqui é o escritório onde eu fico e enquanto eu vou postando esses episódios que eu já editei, eu tô me preparando para outras coisas. Eu acabei de ser aprovado no doutorado aqui na Universidade de Islas Baleares, então eu vou começar meu curso aqui. Eu tô tendo que estudar, eu tenho que ler. E eu tô dando uma retomada em conteúdos. É incrível, mas tem amigos meus que ficam surpresos, mas isso daqui, por exemplo, são textos que eu selecionei do meu período desde a universidade, pós-graduação e agora também no mestrado, textos que eu considero muito relevantes, que eu considero muito úteis. E eu quis trazer. Então o que eu tô fazendo? Eu organizei isso e agora eu tô relendo. E tem uma coisa que é muito comédia, que é muito interessante, que é o fato de eu pegar para ler alguns textos e os textos já estão lidos, eu já li isso tipo, na época da faculdade, ele tá até fichado por mim. E eu olhar aquela porra e falar, mano, lembrava porra nenhuma disso daí. Então, é bom que nesse processo eu tô também tendo que rever todo o meu processo de absorção de conteúdo, inclusive durante a faculdade. Então eu estou relendo textos, estou aproveitando, eu estou dando uma aprofundada enquanto eu falo para vocês, para você, não sei, sobre esse processo da era mineradora. Eu estou me aprofundando pra caramba aqui na questão da ascensão do liberalismo no século XIX. Eu falei isso no início da série. Eu estou lendo, peguei textos de antigos professores meus. Então, é aquele negócio, sempre continuar estudando. E os vídeos são só para compartilhar um conhecimento diferente. Então, se você quiser comentar, falar algo, dar uma ideia, ela é bem-vinda.
eu respondo os comentários, apesar de não fazer vídeos respondendo sobre eles. Quem sabe um dia no futuro. Sei lá, tô divagando aqui. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Tá legal? Um abraço. A gente se vê a semana que vem.